Nós estamos de volta para falar sobre política nesta sexta-feira. Paulo Roberto por aqui. E aí, Paulo? Tudo em paz? Controle. Entendi que o negócio está meio enrolado, né? A gente vai... Uma sexta-feira, meu amigo. Quando eu estava no Exército, tinha lá um sargento chamado Nascimento, que era assim meio complicado. Aí o pessoal dizia, esse sargento é mais enrolado do que bobina de trem elétrico. Houve um tempo que o pessoal falava bobina de FO 29, né? Mas descobriram que a bobina de trem elétrico é aqueles trens. É mais enrolado ainda. É mais ou menos parecido. Exatamente. Pois bem, mas a turma aqui está animada, todo mundo feliz, final de semana, tem amanhã Festival de Inverno na feira, show de Naninha, a Rainha da Seresta, mas isso é um outro departamento, vamos falar sobre o que interessa. Brasília. O Congresso havia pedido ao ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, para que suspendesse aquelas medidas adotadas pelo ministro Flávio Dino em relação a emendas parlamentares, as emendas PIX e as emendas impositivas. Na madrugada de hoje, o ministro-presidente negou, mas jogou as decisões do Dino para a votação, para que sejam referendadas ou não pelo plenário virtual, dando 24 horas para que isso aconteça. E quando nós entramos aqui no estúdio, eu dei uma olhada, o placar já estava 5-0 para manter as decisões de Flávio Dino. Dizem que vai ter consequências, porque tem pleitos do judiciário junto ao Senado, junto ao Congresso, e parece que o pessoal já deu um breque, já puxou o freio de mão. E por falar no Senado, talvez você acreditasse que isso não fosse acontecer, mas aconteceu. O Senado aprovou ontem, em 2 turnos, logo cedo, foi de manhã, a PEC da anistia, a PEC do perdão, aquela que evita que os partidos políticos, as federações, paguem aquelas multas por infringir a cota dos negros e outras mais. Dizem que é algo em torno de 23 bilhões de reais. E até diminuíram a parte do fundo eleitoral destinada aos negros que sejam candidatos. O Jornal da Cultura de ontem repercutiu esse assunto. Vamos ver. Os senadores aprovaram em 2 turnos a proposta de emenda constitucional que concede perdão às dívidas tributárias dos partidos políticos no período de 5 anos. O relator da PEC no Senado, Marcelo Castro, do MDB do Piauí, manteve praticamente a mesma redação aprovada na Câmara dos Deputados. As lideranças partidárias orientaram as bancadas a favor da proposta. Isso não se trata de anistia. E aqueles que realmente querem defender a participação dos negros, dos pardos, que nós temos que enaltecer isso na política, tem que votar favoravelmente essa PEC, porque ela, na prática, ela incentiva a participação, os gastos dos partidos políticos. Apenas o Partido Novo votou contra a proposta. Apenas o Partido Novo votou contra a proposta. Pois é. Teve senador que foi comemorar depois dessa aprovação dessa PEC, e teve até um deles, que eu não sei qual foi, né? Esse que comprou lá caixas de champanhe, de uísque. Não se preocupa quanto custa. Não, né? R$16.800 uma conta, para começar. Eu só quero saber a marca. Eu vou lhe mostrar depois. Mandaram uma foto lá de Brasília. Quem está rindo com essa história primeira que nós mostramos lá do Supremo Tribunal Federal em relação às emendas são os membros do governo Lula. O próprio Lula estava muito feliz ontem, o ministro Alexandre Padilha também, mas o presidente Lula falou sobre a eleição na Venezuela e finalmente ele disse que não reconhece ainda a vitória de Nicolás Maduro. Foi numa entrevista à Rádio T do estado do Mato Grosso do Sul. Nós separamos um trechinho para você acompanhar. O que nós queremos é que o Conselho Nacional que cuidou das eleições, diga publicamente quem é que ganhou as eleições, porque até agora ninguém disse quem ganhou. Quem não gosta do Maduro diz. Então o senhor não reconhece que o Maduro seja o presidente eleito do... Ainda não. Ele sabe que ele está devendo uma explicação para a sociedade brasileira e para o mundo. Ele sabe disso. Ontem eu tive uma reunião com o presidente da Colômbia, antes de ontem eu tinha tido uma reunião com a Colômbia e com o México, para ver se a gente encontra uma saída. É o seguinte, só tem uma coisa, tem que apresentar os dados. Agora, os dados têm que ser apresentados por algo que seja confiável. O Conselho Nacional Eleitoral, que tem gente da oposição, poderia ser, mas ele não mandou para o Conselho, ele mandou para a Justiça, para a Suprema Corte dele. Suprema Corte dele. Suprema Corte dele. O México pulou fora. Quando viu a confusão, ainda tentou por ali juntar-se ao Brasil e à Colômbia. Lá para as tantas, o presidente López Obrador disse,
dá para mim não. Resolvam vocês aí para baixo. Eu vou ficar por aqui, bem quietinho. Lula tem uma agenda carregada hoje. Rio Grande do Sul, vamos ver aqui. Começou com uma entrevista à Rádio Gaúcha de Porto Alegre, lá no hotel onde ele estava hospedado. Visita e entrega da unidade habitacional do Minha Casa Minha Vida, Morada da Fé. Depois, cerimônia de assunto de anúncio de aceleração de obras e adiantamento de entregas de unidades habitacionais numa estrada chamada Afonso Lourenço, também em Porto Alegre. Visita ao Centro de Oncologia e Hematologia. Depois, a cerimônia de inauguração desse centro. Virando a página, começo da tarde, olha só, o presidente Lula tem, às 4 da tarde, a cerimônia de entrega do complexo viário Charlau, está na BR-116, São Leopoldo, que é na Grande Porto Alegre. E, finalmente, no começo da noite, ele decola de volta para o Palácio da Alvorada, Brasília, lá na base aérea de Canoas, porque o aeroporto Salgado Filho ainda está inoperante, chegando por volta de 8h30 da noite em Brasília. Tá pesada mesmo a gente. Tá. Começou a campanha eleitoral. Ou vocês já não receberam aí nos celulares os santinhos de aviso, que nós já recebemos, né? Quando abri hoje, não. Foi a primeira coisa que eu fiz. Deixa eu dizer uma coisa a você, 00:10 eu comecei a receber. Foi mesmo? Eu fui dormir umas 2 horas da manhã. 00:10 já estava o celular vibrando. Acordei de escuro que abri. E vou lhe mostrar quem foi o primeiro que recebeu. Então a campanha está nas ruas, a partir de agora os candidatos podem pedir votos, eles podem fazer divulgação nos blogs, nos portais de notícias, usar as redes sociais e é claro que a mídia repercute também aí. Propaganda eleitoral tem início nesta sexta-feira. Entre as novidades para as eleições municipais estão a proibição de deepfakes, que são as notícias, que é a utilização de inteligência artificial, aquela coisa toda. E tem uns detalhes interessantes, Anchieta, em relação a essa eleição, que eu dei uma observada. 4 cidades paraibanas, 4, só tem uma chapa registrada. Entre elas, Ouro Velho, que é aqui na região de Sumé, de Monteiro, não é por ali? Isso. Pertinho de... Uma chapa só. Por quê? Porque ninguém quis registrar. Aí tem 2 coisas para você imaginar. Ou porque a administração atual, ou o candidato que o prefeito atual apresentou, é tão bom que ninguém quer concorrer, porque não vai ter a menor chance. Ou, por outro lado, pode ser tão ruim que ninguém diz, Ave Maria, se eu me candidatar ali e ganhar, eu vou pegar uma batata quente danada, né? Então tem 4 cidades paraibanas que só tem uma chapa registrada. E tem também um outro dado que é importante, é que o número de candidaturas esse ano em relação a outra eleição diminuiu. Diminuiu o número de candidatos, pelo menos aqui na Paraíba, a prefeito e também a vereador. Porque as regras também são outras. Então, não há exigência de tantas candidaturas a vereador como da outra vez, de modo que esse número foi reduzido para a eleição desse ano. Tem gente querendo pintar a casa toda, não pode, querendo pintar o muro todo também não pode. Tem as regras e cada candidato, cada assessor jurídico desses candidatos, todos eles sabem como é que a coisa vai acontecer. Vamos à Boca Maldita de hoje? Vamos sim. Que é um desdobramento da Boca Maldita de ontem. A continuidade? Nós colocamos ontem o ringue, né? A declaração da senadora Daniela Ribeiro, lá diante dos colegas senadores, tudo, acusando o senador veneziano Vital do Rego de ter trabalhado nos bastidores contra a concessão do empréstimo à Prefeitura de João Pessoa. Depois, veneziano Vital do Rego rebateu Daniela e a acusou de ter trabalhado contra a concessão do empréstimo para Campina Grande. Imagine se os dois estiverem mesmo falando a verdade. Quer dizer que Daniela trabalhou contra o empréstimo para Campina e veneziano trabalhou contra o empréstimo para João Pessoa? Vamos ver aqui o que foi que o senador veneziano Vital do Rego falou, por favor. Presidente, não precisariam palavras para retratar através das visíveis e constatáveis demonstrações de perplexidade de Vossa Excelência, de todos os que estão à mesa, dos meus e das minhas companheiras, diante dessa abjeta agressão, gratuita agressão. Os senhores bem sabem do meu comportamento no parlamento, enquanto senador da República, enquanto integrante ao seu lado, o quanto me cobro a uma postura republicana. Ou seja, fui acusado aqui de fazer o que de fato coube à agressora há cerca de 2 meses, quando tentou claramente, aí sim, evitar um acesso
de recursos ao município de Campina Grande. Eu lastimo, peço desculpas aos senhores e às senhoras que bem me conhecem, porque a Paraíba tem um histórico de grandíssimos representantes no Senado Federal e na Câmara e hoje assiste um destempero emocional sem precedente e preocupante. Sem precedente e preocupante. Continuo a dizer e continuo a reafirmar o meu comportamento e a minha postura de ser educado, elegante, transparente nos assuntos assumidos e nas responsabilidades que a mim são conferidas. Lastimo e peço desculpas. Meu amigo. Destempero emocional e preocupante. E repetiu, né? Foi. Aí quem estava ao lado de Veneziano era o senador suplente, que está no exercício do cargo, porque Efraim Filho tirou licença, André Amaral. E André, como a gente diz aqui no Nordeste, tomou as dores por Veneziano. Ficou do lado do senador veneziano e contrário ao que tinha dito a senadora Daniela. Olha aqui, André Amaral. Me sinto envergonhado. Roupa suja se lava em casa. Aqui é a casa do povo, aqui é o Senado da República, onde estávamos comemorando a aprovação do empréstimo tão importante para João Pessoa. Eu peço desculpa aos senhores, porque sou paraibano e quero prestar minha solidariedade a esse senador que o Brasil conhece, o senador Wené, que todos nós chamamos carinhosamente. Eu peço desculpa aos senhores, que assim não é a postura do paraibano. Paraibano é determinado, obstinado, destemido, mas antes de tudo é respeitoso. E aqui hoje assisti uma falta de respeito ao senador Wené. Receba minha solidariedade como paraibano e peço desculpa aos senhores como paraibano, que assim não é a conduta, muito menos da mulher paraibana. É confusão. Meu amigo. Vocês sabem o que é isso? É a eleição de 2026. Porque Veneziano Vital do Rego vai tentar renovar o seu mandato de senador e provavelmente a senadora Daniela também vai tentar renovar o seu mandato. Então é briga feia nos bastidores. O negócio está pegando fogo. Ninguém sabe quais serão os desdobramentos, inclusive nessa campanha municipal agora. Agora realmente é uma pena, porque isso é em nível nacional, claro, né? O pessoal fica dizendo, olha, as bancadas aqui são todas unidas, defendendo seus estados. Olha da Paraíba como é que está. É muito ruim. Né? Boca maldita foi essa e hoje tem um ponto a ponto. Ah, sim. 7h30 da noite. Vamos conversar com Evandro Nogueira, nosso colega radialista, jornalista e também fisioterapeuta. 7h30 hoje, reprise amanhã, ao 12h30. Dos bons, é isso aí, meu amigo. Bom fim de semana, Paulo. Saúde. Até a próxima. Bem, vamos agora a Brasília, saber outras novidades da capital federal com Napoleão de Castro. Meu abraço, cumprimentar a você e ao nosso telespectador. Sexta-feira, a gente voltando de Brasília, acompanhamento da equipe do Em Dia Rede Ita, fechando mais uma semana de acompanhamento político aqui na capital federal. Semana que foi marcada pela aprovação na Câmara do segundo texto de regulamentação da reforma tributária e no Senado a renegociação das dívidas dos estados, a proposta do senador Rodrigo Pacheco. E nesta sexta-feira, nossa reportagem em Brasília destaca a proposta aprovada no Senado, de autoria do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, que trata da renegociação da dívida dos estados com a União. O presidente, no plenário, justificou esta medida. É muito importante para todos os estados da federação, haja vista que, para além de solucionar ou de buscar solucionar o problema da dívida de estados endividados, também constitui um fundo de equalização que será destinado a todos os estados da federação, independente de serem endividados ou não. E para fechar nossa participação, dizer que ontem, no final da tarde, as mesas diretoras da Câmara e Senado, junto com 10 partidos com assento no Congresso Nacional, impetraram ação no Supremo Tribunal Federal para derrubar a liminar concedida pelo ministro Flávio Dino, que impede o repasse das chamadas emendas PIX para estados e municípios. Só este ano, essas emendas representam 8 bilhões e 200 milhões de reais. É mais um confronto, neste momento, aqui em Brasília, entre o Legislativo, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. São as informações de Brasília, exclusivo para o Em Dia da Rede Ita, Napoleão de Castro. Obrigado, Napoleão. E está começando hoje, como Paulo Roberto falou,